Sabe o que é fascinante e até meio cômico observar na nossa área hoje em dia? Eu tenho alguns palpites, mas manda bala. A grande ironia corporativa da nossa década. Pensa na escala da coisa. Nós temos agora, literalmente na ponta dos dedos, a ferramenta tecnológica mais assombrosa da história humana. Um sistema que cruza dados de bibliotecas inteiras, analisa padrões seculares e processa tudo em milissegundos. E aí, o que o mercado jurídico decidiu fazer com esse poder colossal? Deixa eu adivinhar. Usar única e exclusivamente para acelerar a produção da própria mediocridade. Exatamente. Ligar a máquina na tomada só para produzir mais do mesmo, só que mais rápido. É chocante. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa análise que, é praticamente um choque de realidade para o mercado. Com certeza. Nós vamos debater um texto brilhante assinado por André Medeiros, da Advoco Brasil, que tem um título maravilhoso: Como clonar seu jeito de falar com IA. E acho bom a gente calibrar a nossa lente aqui logo de cara, né? A ideia de hoje não é de jeito nenhum demonizar a inteligência artificial. Não, claro que não. Nem sugerir que a gente jogue os computadores pela janela e volte essa máquina de escrever. A missão dessa nossa imersão é bem mais pragmática. Trata-se de desconstruir aquela ilusão super perigosa de que a competência técnica, aquele diploma pendurado na parede, é suficiente para garantir a sobrevivência de alguém no mercado atual. O jogo mudou. Mudou totalmente. O nosso objetivo hoje é mapear como escapar da invisibilidade algorítmica. Como usar essa tecnologia para, de forma até meio paradoxal, forjar uma assinatura intelectual autêntica. Nossa, e o André Medeiros abre o texto descrevendo uma cena que me fez rir sozinha de verdade, porque é tragicamente real. Imagina o cenário. O advogado senta na frente do computador, abre o chat GPT, dá aquela estalada nos dedos e digita com a maior seriedade do mundo: escreva um artigo completo sobre prescrição trabalhista. É o clássico. Sim. E aí, em 30 segundos, a tela se enche com um texto impecável. A gramática está perfeita, os parágrafos estão super bem estruturados, tem até uma conclusão lógica. O sujeito copia, cola no LinkedIn ou no blog do escritório, publica com um sorriso no rosto e vai tomar um café. Sensação de dever cumprido, né? Total. Só que aí, 3 meses depois, ele volta para checar os resultados. 0 comentários, nenhuma consulta. O engajamento é um deserto absoluto. E ele fica olhando para a tela tentando entender o que deu errado. O que deu errado é um conceito matemático e comportamental muito elegante que a Advoco Brasil define como regressão à média. Regressão à média? Exato. Para entender o abismo que é essa estratégia, a gente precisa olhar para o motor do carro, sabe? Para a arquitetura técnica de um modelo de linguagem. Ferramentas como o ChatGPT ou o Claude operam essencialmente prevendo a próxima palavra com base em probabilidades estatísticas. Matemática pura. É matemática, então quando alguém joga um comando raso e genérico na interface, sem um direcionamento estratégico denso, a máquina faz exatamente aquilo para qual ela foi programada. Ela varre a base de dados em busca dos padrões mais repetitivos e devolve a resposta mais provável. E a resposta mais provável é? O senso comum. O absoluto senso comum, sem tirar nem pôr. Mas aí eu te pergunto, se o sistema foi treinado com o suprassumo do conhecimento humano, por que o resultado final é tão invisível para quem lê? Porque o artigo do André levanta um dado que me deixou bem perplexa. Ele cita que houve um salto de 96% na produção de conteúdo jurídico com o uso de inteligência artificial recentemente. É um oceano de texto. Uma avalanche inundando as redes. Só que a diferenciação foi a 0. Como isso se explica? É justamente porque o modelo matemático da IA penaliza os extremos e busca o centro. Pensa numa curva de sino. A originalidade, aquele insight brilhante, a argumentação fora da caixa, tudo isso habita as bordas da curva estatística, não o meio. Faz sentido. O paradoxo cruel da democratização tecnológica é esse. Quando o que a gente chama de correto, bem escrito e estruturado passa a custar R$0 e exige só 30 segundos de esforço, o correto deixa de ser um diferencial. Ele vira a obrigação. Ele se torna a linha de base, vira o novo invisível. O insumo genérico gera obrigatoriamente um produto final que é estatisticamente mediano. Nossa, e o mais interessante é que o artigo não para na crítica à ferramenta em si.
o André disseca o que ele chama de arquitetura oculta da uniformidade. Ele mapeia 3 condicionamentos invisíveis que sabotam a originalidade no direito muito antes de a inteligência artificial sequer ser ligada. É o próprio comportamento humano alimentando a máquina. Exato. Vamos explorar o primeiro deles, a formação acadêmica. Existe essa lenda, que é cultivada com muito carinho nas faculdades, de que o rigor intelectual exige uma linguagem impenetrável. Ah, essa é uma raiz muito profunda no Brasil. A cultura jurídica que confunde de forma sistemática, e eu diria até intencional, complexidade com profundidade. Sim. Ensina-se lá nos bandos universitários que a distância emocional e o uso de um vocabulário super arcaico são coisas que validam a autoridade do profissional. É muito louco isso. Se o cliente entender de primeira o que está escrito, a sensação do advogado é de que o trabalho não pareceu difícil o suficiente para justificar os honorários. É uma armadilha, né? A simplicidade acaba sendo vista como um atestado de superficialidade, o que é trágico. Muito trágico. E isso nos empurra direto para o segundo condicionamento que a Advoco Brasil aponta, a cultura institucional dos escritórios. Sabe o que isso me lembra? O quê? Aquele pânico absoluto do advogado júnior nos primeiros meses de estágio. Ele é treinado, na verdade, não para pensar, mas para ser um curador de citações alheias. É virar um organizador de arquivo. O valor da peça jurídica parece que é medido por quilo. Quantas doutrinas alemãs ele consegue empilhar no texto? Quantas ementas de tribunais superiores ele consegue copiar e colar? Ele se torna um compilador do pensamento de terceiros. E o músculo da argumentação original, da autoria, vai atrofiando. Exato. E se esse júnior ousa colocar uma ideia própria com uma voz um pouco mais direta e clara, vem o sócio sênior com a caneta vermelha e corta tudo. Corta sem dó. Substitui pelos jargões padronizados de sempre. Esse adestramento institucional, ele deságua no terceiro e mais paralisante dos condicionamentos que o artigo menciona: o medo do julgamento. Existe uma segurança psicológica gigantesca em soar exatamente igual a todo mundo. É o instinto de manada aplicado à produção intelectual. Se todos os colegas do mercado escrevem de forma robótica, replicar esse modelo oferece uma espécie de escudo antiaéreo contra críticas, né? O raciocínio é de sobrevivência básica, tipo, eu posso até não brilhar, mas pelo menos ninguém vai rir de mim ou me acusar de ser informal demais. É a aversão ao risco comunicacional levada às últimas consequências. É. E é aí que o sarcasmo do André Medeiros atinge o ápice no texto, para mim. Ele usa uma metáfora que é simplesmente perfeita para ilustrar o atestado de relevância que esses profissionais estão assinando. A metáfora do terno? Isso. Quando alguém senta diante do prompt da inteligência artificial e digita "escreva isso em um tom profissional e jurídico", essa pessoa está no ambiente digital vestindo exatamente o mesmo terno cinza e sem graça que outros 50 mil advogados decidiram vestir naquele exato momento. É hilário e triste ao mesmo tempo. O prompt medíocre não é uma falha operacional. Ele é uma confissão escancarada de falta de identidade. Você vestir o mesmo terno cinza que uma multidão de 50 mil pessoas e ainda ficar chateado porque não foi notado no evento é a definição de insanidade. Com certeza. Mas aqui a coisa fica urgente. O texto traz um alerta cronológico que não dá para ignorar. A Advoco Brasil aponta que o mercado não está caminhando para uma mudança no longo prazo. O André avisa que nós estamos atravessando uma janela histórica de reorganização de apenas 18 meses. 18 meses? É um piscar de olhos em termos de mercado. A dinâmica de autoridade mudou de forma sísmica. Historicamente, a relevância na advocacia era construída no aperto de mão, naqueles clubes exclusivos, no networking de corredores de fórum, sabe? Sei bem. E na publicação de artigos em revistas indexadas que ninguém além dos próprios pares lia. Hoje, a competência técnica, puramente dita, ela virou commodity. É o mínimo esperado. É o ticket de entrada, não o diferencial. Exato. O cliente que está do outro lado da mesa ou do outro lado da tela do Zoom, ele não quer contratar um pendrive ambulante cheio de leis memorizadas. Ele busca a conexão, ele busca a identificação do problema de forma cirúrgica e clareza na solução. Tem um conceito no artigo que ecoou muito forte para mim.
A ideia de que estamos vivendo uma meta-crise no setor. Profissionais brilhantes estão terceirizando o ato de pensar para as máquinas, só que ao fazer isso de forma indiscriminada, eles não percebem que estão terceirizando também a própria relevância. O mercado do futuro, que aliás já é o mercado de hoje, de manhã não vai premiar o escritório que consegue produzir 500 laudas genéricas por semana. Jamais. O prêmio é da exclusividade e do atrito intelectual. O mercado vai recompensar aquele que for capaz de produzir a única análise que não poderia ter sido gerada por um algoritmo padrão. Existe uma falsa ilusão de produtividade rolando solta por aí. O gráfico sobe, né? Isso. O painel do software mostra que a equipe produziu o triplo de peças. A diretoria abre champanhe. Mas o impacto real na resolução de problemas complexos ou na atração de clientes de alto valor é nulo. Porque a densidade caiu. Porque a densidade intelectual do material despencou. A vitória não tá mais no volume, ela tá na insubstituibilidade. Tá, mas é nesse ponto que eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, literalmente. Manda. A provocação óbvia é como se escapa desse buraco negro se o profissional foi treinado a vida inteira para ser uniforme. E se a inteligência artificial, por sua natureza estatística, puxa tudo para a média, como quebra esse ciclo na prática? A Advocou traz a tese do pensamento lateral, mas eu queria que a gente esmiuçasse isso para quem nos escuta. Qual é a diferença real, no dia a dia, entre a análise linear e esse pensamento lateral? A diferença é brutal e muda completamente o eixo da entrega de valor. A análise linear é aquele feijão com arroz que entope os tribunais. Pensa num cenário onde sai uma nova regulamentação tributária, por exemplo. Ok. O pensamento linear vai fazer o quê? Vai definir o instituto jurídico, citar o que a doutrina majoritária acha, colar a jurisprudência mais recente e concluir de forma genérica que as empresas precisam se adaptar sob pena de multa. É mecanizado, é previsível. E o ChatGPT faz isso em 10 segundos. Certo. E o pensamento lateral faria o quê com essa mesma regulamentação? O pensamento lateral, ele foge do texto frio da lei e vai direto para o contexto. Ele exige que o profissional faça as perguntas difíceis. Quais são as premissas ocultas nessa regulamentação que ninguém está discutindo? Quais são os pontos cegos do discurso dominante? Mas vai além. Ele promove conexões de segunda e terceira ordem. O profissional lateral não diz apenas que a empresa precisa se adaptar. Ele cruza essa norma tributária com a dinâmica de logística do cliente, antecipando que o custo de frete vai subir em 18% no próximo trimestre e que isso vai espremer a margem de lucro de um produto muito específico. Sensacional. Isso é sofisticação intelectual genuína. É tirar o direito do vácuo e aplicar na realidade caótica e dinâmica do mercado. E adivinha, a inteligência artificial padrão não faz isso sozinha. Ela precisa de um piloto brilhante no comando para chegar lá. Isso inverte totalmente a polaridade da tecnologia. A IA deixa de ser uma muleta de preguiçoso e passa a ser tipo um exoesqueleto para a mente humana. Mas para que o profissional consiga guiar a máquina dessa forma, a Advoco Brasil introduz uma ferramenta de diagnóstico no artigo que eu achei fantástica. Eles chamam de espelho estratégico. Excelente ponto. Não é um gerador de textos milagroso ou um compilador de atalhos. É um confronto de identidade profissional. É a ponte fundamental entre a teoria e a execução. Esse espelho estratégico ele funciona como um mapa cartográfico das próprias competências e vieses de quem está escrevendo. Quando a pessoa passa por esse diagnóstico, o resultado não é um julgamento moral. Vamos supor que o perfil identificado seja o de um acadêmico tradicional. A primeira reação da pessoa pode ser defensiva, né? Achando que precisa abandonar anos de estudo para virar um animador de auditória na internet. O que seria um desastre absoluto. O mercado já está saturado de conteúdo raso de gente querendo viralizar a qualquer custo. Ninguém precisa de mais disso. Exatamente. A genialidade do espelho estratégico é mostrar que ser um acadêmico tradicional indica um rigor técnico admirável. Mostra uma precisão conceitual que a IA por si só não tem. O diagnóstico serve para apontar onde essa força gigantesca está vazando. E geralmente vaza na comunicação, né? Quase sempre vaza na ausência de conexão emocional com o receptor da mensagem. O objetivo da ferramenta é fornecer a engenharia de comunicação necessária para traduzir esse repertório pesado em algo palatável. É ensinar a envelopar a profundidade técnica com uma legibilidade que o ser humano que está do outro lado consiga consumir, entender e, principalmente, valorizar.
E isso nos leva à pedra angular do argumento do André Medeiros, a verdadeira função do prompt. Existe um equívoco massivo no mercado de tratar a caixa de texto da inteligência artificial como se fosse um simples campo de busca do Google ou um comando operacional chato de software. Pois é. O prompt, na verdade, é o seu posicionamento de mercado materializado ali em texto. É ali que a mágica acontece ou morre. O prompt é a manifestação da identidade estratégica do profissional. Se a pessoa entra com um comando passivo e raso, ela recebe de volta a regressão à média, que a gente já falou. Mas quando se insere intencionalidade estratégica nessas instruções, aí o jogo vira. Dá um exemplo prático para quem acompanha a gente. Claro. Imagina a diferença absurda entre pedir analise este contrato versus, e escuta só, haja como um conselheiro estratégico cético. Analise as cláusulas de rescisão deste contrato, identificando riscos ocultos que poderiam ser explorados por um fundo de investimento hostil, e me entregue a resposta com um tom pragmático e direto, sem jargões desnecessários. Uau! Viu a diferença? No segundo caso, a máquina foi encurralada. Ela não tem como fugir para o senso comum. Ela é obrigada a operar no mais alto nível da sua capacidade analítica porque você deu o contorno exato. É uma diferença brutal. E o aspecto mais libertador dessa premissa toda é que se diferenciar hoje não exige que o advogado nasça com um dom literário inato ou que ele escreva como um Machado de Assis do mundo corporativo. Exige método, exige intencionalidade. E talvez o mais difícil de tudo exige coragem. Coragem para abandonar o conforto psicológico e quentinho de se esconder atrás do tecnicamente correto. A intencionalidade é a única linha divisória sustentável hoje entre o sucesso e a obsolescência rápida. Tratar uma tecnologia revolucionária como um estagiário júnior para quem você atira umas tarefas vagas numa sexta-feira à tarde é o caminho mais rápido para a irrelevância. Com certeza. Quando a chave vira e o profissional compreende que seu estilo reconhecível, sua voz autoral e sua capacidade de conectar pontos podem ser codificados e amplificados pela tecnologia, o paradigma inteiro da carreira se altera. Você deixa de ser refém da padronização e passa a ditar os próprios termos de autoridade no mercado. Então, sintetizando o ouro dessa nossa imersão, o cenário que o André Medeiros pinta no texto e que a gente dissecou aqui hoje passa muito longe daquele fatalismo apocalíptico de que as máquinas vão roubar todos os empregos amanhã de manhã. Muito longe. O que se desenha, na verdade, é um campo incrivelmente fértil. A tecnologia é um megafone espetacular para nossa voz autoral, mas ela é um péssimo, um terrível substituto para o raciocínio crítico. A janela de oportunidade está escancarada com aqueles 18 meses rodando no relógio da Advoco Brasil, mas o pedágio para entrar nesse novo mercado é dominar uma comunicação radicalmente diferenciada. E olha, é crucial não fechar os olhos para o lado financeiro dessa equação. A comoditização do intelecto tem um destino financeiro implacável, a competição desenfreada por preço. A famosa corrida para o fundo do poço. Exatamente. Quem escolhe, seja por pura preguiça ou por medo, continuar produzindo material genérico, que a máquina já faz de graça, vai entrar num leilão de honorários onde o único critério do cliente vai ser o menor valor. O mercado é super pragmático. Ele está em movimento agora e não vai sentar numa cadeira para esperar por quem ainda está decidindo se quer abandonar a invisibilidade. A inércia não é um estado de espera. Hoje, a inércia é uma escolha ativa pelo declínio. Nossa, uma escolha ativa pelo declínio. Essa frase resume a gravidade do momento. O status quo jurídico virou areia movediça. É isso. E para não deixar quem está nos acompanhando sair dessa conversa sem um nó na cabeça... Lá vem. Há um desdobramento estrutural que o artigo inspira e que merece uma profunda reflexão. Pensa comigo. Se a inteligência artificial já provou por A mais B que consegue padronizar, estruturar e automatizar a mediocridade técnica com uma eficiência avassaladora, o que acontece num futuro que já está batendo na nossa porta com um modelo piramidal das grandes bancas de advocacia? Pensa na base dessa pirâmide.
aquele exército de talentos em início de carreira, passando 5 anos trancados em sala sem janela, redigindo memorandos básicos, fazendo curadoria de jurisprudência e formatando petições iniciais padronizadas. O velho feijão com arroz corporativo. Exato. Se a máquina faz esse feijão com arroz em 10 segundos e com custo marginal zero, a base da pirâmide simplesmente desmorona. As firmas não vão mais precisar ou não vão conseguir justificar economicamente ter dezenas de pessoas para fazer o trabalho braçal do pensamento. É um abalo sísmico na estrutura. A provocação central é esta. Será que a voz autoral, a coragem do pensamento lateral e a empatia estratégica não serão muito em breve os únicos ativos verdadeiramente insubstituíveis e não automatizáveis de qualquer modelo de negócio jurídico? É uma mudança de era, gente. Não é apenas uma mudança de ferramenta. Fica aí o desafio para quem escuta a gente refletir sobre o desenho do próprio futuro. Foi um cheque-mate no modelo industrial da advocacia clássica. Uma desconstrução brilhante para a gente fechar a análise de hoje. A urgência de repensar as engrenagens da própria rotina profissional nunca esteve tão clara e tão bem documentada. Foi um papo excelente. Obrigada demais pela parceria de sempre e a todo mundo pela companhia nesta imersão do Deep Dive. Lembrem-se, o mercado não perdoa mais o genérico. A chave é usar essas ferramentas de ponta para amplificar o que torna o seu raciocínio e a sua visão estratégica absolutamente únicos. Até o próximo mergulho.